Neymar ainda não conseguiu conquistar a confiança de Ancelotti para jogar na seleção, e muitos dão a sua ausência na Copa como praticamente certa. Pra quem quer ver o Neymar na Copa, eu achei umas respostas do Ancelotti aqui pouco animadoras. Eu acho que ele não vai levar. Vai dizer, ó, não tem forma, não tem condição, não vou levar. O que o Ancelotti tá querendo dizer é o seguinte: talento tá preservado, isso ele não perdeu. A qualidade ele sempre teve e continua tendo. A questão é estar 100%. O que é estar 100%? Não basta jogar 90 minutos. Porque se fosse apenas o fato de jogar 90 minutos, o Ancelotti consideraria o Neymar 100% e teria levado. Está claro que não é apenas isso. Estar 100% é ser impactante, é ser decisivo, é ter rotação máxima, entregar num conjunto, porque futebol é uma série de coisas que você precisa entregar no alto nível, e entregar um nível de performance que hoje ele não consegue entregar. E em 2 meses fica muito difícil que ele consiga entregar. Quem não foi convocado em nenhuma das oportunidades pode ter esperança de estar no grupo da Copa do Mundo? Especialmente, há alguns nomes que podem fazer. Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa do Mundo 100%, obviamente Neymar pode estar. ¿Por qué no é chamado Neymar nesta convocação? Porque não está agora 100%. É preciso jogadores a 100%. Como disse, outro discurso na lista final. Eu sou Artilheiro e nesse vídeo eu vou te mostrar o que o Neymar precisa mudar para jogar a Copa do Mundo. Mas antes eu te peço que, se possível, hype o vídeo, que me ajuda muito, fazendo com que ele chegue para mais pessoas. Até o momento, dá para falar que a volta do Neymar para o Santos é de certa forma decepcionante. Afinal, as milhares de pessoas que assistiram aquela apresentação histórica dele acreditavam que no Santos, Neymar finalmente reencontraria um bom momento no futebol. É verdade que no final do ano passado, ele teve um papel importante ao ser protagonista de um Santos que conseguiu se salvar do rebaixamento na última rodada. E o principal detalhe é que o Neymar conseguiu fazer tudo isso com uma lesão no menisco. Só que o ponto é que no começo do ano passado, quando ele voltou ao Santos, ninguém imaginava que no final da temporada ele estaria correndo o risco de ser rebaixado com o Santos. Pra você ter uma ideia, anos antes, a gente viu o Suárez no Grêmio com um time bem limitado, ser vice-campeão brasileiro e deitar no futebol BR. E de certa forma, essa era a expectativa da maioria das pessoas com o Neymar, que ele levasse o nível do time do Santos e conseguisse fazer uma boa campanha, mas não foi o que aconteceu. Só que tem um detalhe importante: o Ney estava se recuperando de uma lesão gravíssima de LCA e há mais de um ano não tinha uma sequência de jogos. Ele até jogou 2 partidas pelo Al Hilal depois de se recuperar da lesão no joelho. Mas, na sua segunda partida, teve uma nova lesão, dessa vez na coxa, e aí não conseguiu ter uma sequência e em 2025 acabou voltando para o Brasil. Talvez o jogador que mais se encaixe nesse cenário é o Ronaldo, que quando voltou ao futebol brasileiro, estava se recuperando de uma lesão grave no joelho. Mas, como ele já tinha sofrido outras lesões no joelho anos antes, o R9 já estava adaptado a jogar de uma forma diferente. Tanto é que, se você pegar o começo da carreira do Ronaldo, ele era um jogador que saía muito mais da área, e tem diversos lances dele saindo quase do meio de campo e deixando vários jogadores para trás. Só que depois das várias lesões no joelho, o Ronaldo se adaptou a ficar mais perto da área. Ele ainda era um atacante imóvel, mas você dificilmente o via saindo do meio de campo como antes. E é aí que a gente chega no ponto principal do vídeo. O próprio Ronaldo, em 2022, no Podpah, falou que já conversou com o Neymar sobre a importância dele estar perto da área. Já falei isso algumas vezes para ele também. O Neymar, ele tem que saber aonde ele vai segurar a bola e partir para cima. Quanto mais próximo da área ou dentro da área, mais medo a galera tem. A galera não vai chegar do jeito que estão chegando nele no meio campo, fora da área. A área defende o atacante, ele sabe isso, ele tem que saber disso cada vez mais, ele tem que... Tá cada vez mais próximo da área, né? Ficou perto da área, vai pra cima. Entrou na área, vai pra cima. 10 vezes mais. Mais ainda. E isso a gente tá falando de uma época que o Neymar ainda não tinha sofrido aquela lesão gravíssima no joelho. Quem acompanhou a maioria dos jogos do Ney, principalmente na seleção, sabe que uma característica do Neymar é chamar a partida pra si. Esse sempre foi um aspecto muito importante do jogo dele. Ele sempre buscava a bola, queria participar do jogo, segurava a bola, enfrentava 1, 2, 3 adversários e conseguia ganhar espaço em campo através disso, porque era muito difícil para os oponentes
tirarem a bola dele. Com isso, ele chamava a marcação, abria espaços e sofria muitas faltas. Ele sempre foi um jogador muito móvel, com uma mudança de direção absurda. Era muito difícil para os adversários saberem o que ele ia fazer. É só tu ver, por exemplo, no gol Puskás contra o Flamengo, ou até mesmo naquele gol lendário contra o Atlético Mineiro. O que o Neymar faz ali é surreal. O Ney sempre foi um jogador rápido e ágil com a bola no pé. Além disso, tinha uma capacidade de improvisação absurda. E por ser tão rápido e ágil, ele conseguia esconder a bola com muita facilidade, tornando extremamente difícil para os adversários tirarem a bola dele. Acontece que depois da lesão no joelho, isso mudou e o Neymar ainda não caiu na realidade. Quem acompanha os jogos do Ney desde que ele voltou para o Santos, sabe que a genialidade dele ainda continua lá, principalmente como um armador, aquele cara das assistências. E ele poderia até ter mais assistências se os seus companheiros cooperassem. Mas também é realidade que às vezes ele segura a bola mais do que deveria. E diferente do que já foi um dia, hoje o Ney não tem mais a mesma agilidade, mudança de direção e até velocidade para conseguir ganhar a maioria das disputas. Aquela fala do Ronaldo em 2022 no Podpah faz cada vez mais sentido e o Neymar precisa entender isso. O Ney precisa estar perto da área ofensiva do campo. É ali onde ele pode levar perigo, ainda mais com as limitações que ele tem hoje por causa da lesão no joelho. Ele não é mais aquele jogador que consegue fintar vários adversários em sequência. Isso pode acontecer uma vez ou outra, mas hoje em dia, na hora que ele tentar passar pelo segundo adversário, as chances dele perder a bola são altíssimas. Porque ele já não é o mesmo Neymar de anos atrás, e a lesão no joelho, mais o tempo parado, fizeram com que ele perdesse aquela mobilidade e mudança de direção impressionante que ele teve um dia. Só que ao mesmo tempo, a habilidade e inteligência do Neymar ainda continuam ali, principalmente na questão de visão de jogo e passes. Ele ainda é um jogador que pensa à frente dos demais. Ele lê o jogo de forma diferente, só que o corpo dele não responde mais como antes. O Neymar, que já foi acostumado a dar dribles humilhantes, carregar muito a bola, precisa entender que agora, muitas vezes, é melhor fazer o arroz com feijão, porque o simples para ele já é diferenciado. O gol contra a Croácia é um bom exemplo de como ele deve jogar, através de tabelas, usando outros jogadores. E eu, como santista, concordo que muitas vezes o time do Santos não ajuda nesse quesito de tabelas. Mas, em alguns momentos, o Neymar também não tem se ajudado. E parece que ele não quer aceitar, ou ainda não entendeu, que ele não é mais aquele jogador de antigamente que passava com facilidade sozinho pelos adversários. E hoje em dia, ele tem um companheiro de ataque bom. Pode não ser o Gabigol da época do Flamengo, mas é um cara que tem QI de futebol e vai conseguir ter uma boa leitura da jogada que o Neymar tentar fazer. Tanto é que no jogo contra o Corinthians, ele deu uma baita enfiada pro Ney. Essa coisa de carregar tanta bola, tentar fintar vários adversários, driblar perto do meio de campo, precisa ser deixada de lado, porque o Neymar não tem mais as características de agilidade e mobilidade para ficar fazendo isso toda hora. Dentro da área ele pode usar a improvisação, um drible, mas às vezes só a finalização vai ser o suficiente. E outra coisa, o Neymar precisa finalizar mais no gol, testar, tentar, cara. Ele tem finalizado muito pouco e ele tem uma boa finalização. Além disso, o Ney não é um jogador que tem que ficar vindo buscar bola na intermediária. É como o Ronaldo falou, quanto mais perto da área, mais letal ele pode ser. Só que o Neymar precisa entender isso. Ele ainda é um jogador diferente. Só que não é o mesmo de anos atrás. É verdade que na partida contra o Corinthians, o Neymar foi muito mal tecnicamente, inclusive dentro da área. E sinceramente, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida do Neymar. Se não foi o pior, que ele foi muito mal mesmo. Mas pra mim, aquilo dali ainda é exceção e o Neymar sobra tecnicamente. É verdade que em algumas partidas ele tem se atrapalhado um pouco, tem mostrado que a mobilidade não é a mesma de antes. Mas na questão de passes, visão de jogo e ainda assim na finalização, ele continua sendo um jogador muito diferente. Eu acredito que se o Neymar conseguir entender que ele é um jogador muito mais cerebral do que driblador, ele tem grandes chances de ir pra Copa, porque tecnicamente ele ainda sobra muito. Não digo nem como titular, porque eu acho muito difícil, ainda mais que ele nem foi pra essa última convocação, mas ele pode ser uma peça importante ali no banco, principalmente se o Ney entender como ele pode ser perigoso perto da área. E a partida contra o Vasco é prova disso.